Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez o nosso encontro onde nós buscamos abrir um espaço na semana para nossas reflexões. Você que nos assiste, você que nos ouve, procure nesse momento se ligar com a espiritualidade, se ligar com você mesmo, busque a atenção e foco para o momento presente. Um dos recursos interessantes que você pode usar é a respiração. Faça silêncio, feche os olhos, respire, procure se colocar com um pouco mais de atenção. Isso mesmo. Vai acalmando, vai se tranquilizando, vai procurando centrar em você mesmo o que realmente importa para esse momento, que é a sua atenção e viver o momento presente. Caso você tenha algum problema importante, pause aqui o vídeo, depois você assiste, ou você pegue uma folha de papel, escreva na folha aquilo que realmente está te preocupando, para que você viva o momento presente não dividido em duas coisas. A preocupação e o que você gostaria de fazer. É muito comum isso acontecer. As pessoas acabam se envolvendo mentalmente com os problemas, não soltam os problemas, não vivem o que precisam viver no momento presente e acabam não fazendo nenhuma coisa nem outra. Não resolve o problema, porque exige de você uma atenção e uma presença em outro lugar, e você está aqui, nesse momento, procurando colocar atenção e foco naquilo que nós estamos aqui trazendo nesse instante. Então, procure nesse momento escolher o que de fato importa para você. Posto isso, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, ainda em Tessalonicenses, dentro das epístolas de Paulo, que aí é um material riquíssimo, riquíssimo para o nosso aprendizado. Quando ele faz exortações aos aqueles que escrevem, aqueles que buscam as orientações, aqueles que precisam de algum tipo de informação de Paulo, porque naquele momento Paulo era um símbolo importantíssimo no movimento cristão, no movimento que começava naquele instante ter alguns núcleos de estudos das palavras de Jesus, ter alguns núcleos de trabalho voltado à comunidade. Então, as pessoas que se sentiam um pouco mais, digamos assim, fragilizadas no enfrentamento das dificuldades, que lembrando bem, só um detalhe importante aqui, o livro Paulo e Estevão é uma excelente sugestão para que você busque maiores informações desse momento. É onde ali Emmanuel traz algumas informações fantásticas através da psicografia do Chico Xavier, no sentido de mostrar para nós como que eram aqueles momentos, a vida de Estevão e a vida de Paulo de Tarso, o desenvolvimento, o desenrolar da história, a ligação entre os dois, o esforço que Paulo de Tarso faz para poder desenvolver todo esse trabalho em relação às mensagens que Jesus deixou aqui para nós. Então, nessas mensagens a Tessalonicenses, ele escreve uma parte nas exortações que eu gostaria, de fato, de trazer aqui para que possamos refletir bem sobre o assunto. Então, ele diz assim, eu peguei alguns trechos, ok? Depois você pode ir lá, verificar, e você pode ler na íntegra. Vivam em paz uns com os outros. Olha só isso aqui já dá para a gente falar um monte, um bom tempo. Viver em paz uns com os outros. É possível? É claro que é possível, mas precisa, em alguns momentos, termos muito esforço, muita dedicação. Se nós falarmos, vivermos em paz com pessoas fora da nossa casa, fora da nossa família, visitas, pessoas, às vezes, dentro do trabalho ou numa convivência social, pode ser muito mais fácil. Claro que é muito mais fácil. E aí você pode perceber que, normalmente, dentro de casa, nós vamos encontrar, de fato, aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados, ali na figura de pai, de mãe, de irmãos, de irmãs, de primos, tios, avós, avós, enfim, que temos aí algum trabalho importante a ser desenvolvido. Você fala dos filhos, né? Então, tudo isso são coisas que precisamos refletir bastante. Viver em paz uns com os outros depende de um esforço mútuo de ambas as partes.
das partes que, de fato, convivem em algum ambiente. Isso é extremamente importante para o nosso crescimento. Evidente que aqui Paulo de Tarso fala para aquelas pessoas que se dedicavam ao trabalho do desenvolvimento da cristandade inicial. Mas isso também vale para nós no nosso trabalho, tanto na igreja, no centro espírita, no templo de Umbanda, seja lá onde você estiver. Viver em paz uns com os outros e principalmente dentro de casa. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Olha só que interessante essas exortações, se elas nos servem para nós no momento presente. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Naquela época, as pessoas interessadas num trabalho voltado para ajuda coletiva, daqueles que precisavam, eles se juntavam e procuravam criar núcleos onde as orações, as preces eram feitas, onde o culto, as mensagens de Jesus eram realizados. Culto, reuniões, estudos, a gente pode dar o nome que nós quisermos. Mas ali era uma reunião onde era falado aquilo que as pessoas tinham ouvido, ou pequenos escritos que ficavam. E Paulo de Tarso era uma fonte importante de informações. E nessas reuniões, evidentemente, existiam aquelas pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade de se envolver nos trabalhos de grupo. E eles buscavam, sim, procurar trazer essas pessoas. E Paulo de Tarso chama atenção para aqueles que advirtam os ociosos. Nós podemos fazer isso onde nós estivermos, dentro de casa, no trabalho, como eu comentei. Agora, nem sempre as pessoas querem se mexer. E é muito importante respeitarmos a decisão das pessoas que não querem se movimentar na direção do bem, na direção do entendimento e da compreensão. Às vezes, quem busca trazer informações passa por chato. Quem busca orientar as pessoas passa por chato. Evidente que se a pessoa exagerar demais, aí é chato mesmo, né? Aí não tem nem o que discutir. Aí a chatice está presente, certamente. Mas na medida certa, com a orientação certa, falar no momento oportuno, essas orientações são preciosas. Se as pessoas não se ligam para o que precisam desenvolver em suas existências, o que elas precisam? Das experiências da vida. Se uma palavra não chega, se uma palavra não muda, se uma palavra dita com todo respeito à pessoa, ela não se toca, não se liga naquilo que de fato é importante e não dá atenção e deixa o tempo passar, o que vai acontecer? A vida vai se encarregar de trazer as experiências necessárias para que essa pessoa evolua. E às vezes, ou diria assim, geralmente, as experiências que a vida nos traz nos coloca numa situação de necessidade para que possamos evoluir, para que possamos crescer. É aí que nós vamos buscar ajuda e orientação. Confortem os desanimados. Aí eu diria assim, aqui, entre nós, existem pessoas desanimadas, tristes, desesperançosas ou desesperançadas em relação ao futuro? É possível que exista. Agora, o que nós podemos fazer? O que nós podemos falar para as pessoas que perderam o ânimo, as pessoas desanimadas? Se forem pessoas que conhecem pouco sobre as mensagens dos Espíritos, a mensagem de Jesus, o Evangelho, a Bíblia, dá para entender. Agora, e as pessoas que conhecem bastante e e não e não conseguem se animar apesar de saber o que sabem?
Às vezes é estranho falar isso, né? Mas esse que é o fato. Apesar de saberem os conteúdos, de terem algum tipo de conhecimento, muitas pessoas acabam desanimando ao longo do caminho. E é importante fazer um trabalho de pesquisa sobre isso. O que é necessário para que possamos ter, de fato, o ânimo de volta? Para que possamos recobrar a alegria? Para que possamos recobrar a tranquilidade e a paz? Como somos espíritos encarnados, nós podemos trazer muitos embates nessa questão do nosso desenvolvimento. Podemos trazer muitos fracassos do passado, desencontros, desequilíbrios. Podemos trazer, assim, culpas, sentimentos, sensações, emoções que nos acompanham há muito tempo. E lembrando que a existência material é justamente o momento oportuno para que possamos trabalhar tudo isso. Para que possamos evoluir, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver em nós a energia, a força e tudo aquilo que nós estamos envolvidos diz respeito à superação de cada um de nós, cada um com a sua história, cada um com a sua vida, cada um com seus princípios, seus valores, cada um com as suas forças e fraquezas, cada um com as suas virtudes. Tudo isso são pontos importantes para que possamos avaliar em cada um de nós, onde nós estivermos, que se nós estamos vivendo uma determinada experiência no lugar onde nós vivemos, com as pessoas com as quais vivemos tais experiências, isso aí não é por acaso. Alguma coisa faz um sentido disso existir. E o princípio da vida justamente é esse, de enfrentarmos tais situações, enfrentarmos tais momentos e evoluirmos e crescermos apesar de tudo. De termos consciência que o caminho é em frente, não é dar voltas, não é darmos espaço para as dificuldades e mais problemas. Quando damos espaços para mais problemas, estamos falando em fraquejar ao longo do caminho e começarmos equivocadamente a agir precipitadamente ou reativamente em relação à vida, culpando Deus, os espíritos. Cadê os espíritos que não viram isso acontecer? Cadê Deus? Onde estava Deus que permitiu que tal coisa acontecesse? Às vezes, isso mostra a nossa grande imaturidade em relação à vida e às coisas que nós vivemos. Podemos viver até com frustrações muito grandes em função dos nossos equívocos de um passado, talvez não tão distante, dessa vida mesmo, onde nós aí temos muita dificuldade, de repente, de vivermos e entendermos as nossas próprias atitudes ou atitudes de algumas pessoas com as quais nós convivemos durante muito tempo. Então, esse nosso trabalho de desenvolvimento pessoal, ele é extremamente fundamental. Essa exortação de Paulo de Tarso é muito interessante para que possamos avaliar como está a nossa energia de ânimo, de vontade, de crescimento. Se você se perceber com desânimo, se você se perceber com algumas sensações que não são de harmonia ou de tranquilidade, de paz, ok, aceite isso e procure fazer o seu melhor dentro das possibilidades para que você consiga dar uma volta por cima disso tudo. Então, o que é possível fazer? Primeiro, nós sabemos que nós nos alimentamos e o nosso corpo depende de uma boa alimentação. Se você se alimenta de porcaria, daqui a um bom tempo, juntando todo um monte de porcaria ao longo do tempo, você pode ter problemas de saúde. Problemas de obesidade, problemas de pressão alta, problemas cardiológicos, enfim, diabetes e assim por diante. O sono também é importante, a qualidade do sono. Então, veja, nós temos muitos cuidados que podemos tomar, isso fisicamente falando, emocionalmente também. Porque da mesma forma que você precisa de nutrientes através da alimentação, bons nutrientes, de uma forma moderada, onde você consegue manter seu equilíbrio físico, emocional,
que aí você vai ter as saúdes relacionadas a isso. A saúde do corpo físico, aí você, consequentemente, você tem equilíbrio na sua harmonia de tudo que você vive. Então, nós podemos nos alimentar de coisas, de situações e contatos com pessoas que nos façam bem. Então, se você tenha cuidado na alimentação, ótimo. Se você não tem, passe a ter. Se você não tem cuidado com o sono, passe a ter cuidados com o sono. Passe a se preocupar um pouco mais sobre a alimentação que você ingere para o seu organismo. E procure colocar no seu dia a dia pequenos momentos de nutrição espiritual, mental, emocional. E aí você vai começar a perceber que podemos sim darmos espaço para coisas melhores acontecerem no nosso dia a dia. Se você perceber, viver não é uma tarefa fácil, é uma tarefa, em muitos momentos, muito desafiadora. Então, convido você que se alimente de pequenas coisas importantes. Pode ser que um filme que te eleve uma percepção de vibração positiva, uma comédia, alguma coisa nesse sentido, um romance, qualquer coisa nesse ponto. Filmes que podem, eventualmente, tirar a tua energia de violência, de terror, coisas do tipo. Tem gente que adora, mas também as pessoas não estão percebendo que tipo de vibração estão se ligando. Ok, isso é livre-arbítrio, você vai escolher. Não é uma questão de certo ou errado, mas a questão de você escolher o que te faz bem, de você escolher aquilo que faz sentido para você. Se você se sente bem assistindo filme de terror e está tudo certo, ok, continue, não tem problema nenhum. Mas, com o tempo, nós vamos começar a perceber que isso começa a pesar no nosso campo vibratório, principalmente quem é médium. Quem é médium, quem percebe a dinâmica da espiritualidade, o campo de energia, o campo mental. Então, tudo isso faz parte de cuidados que podemos ter ao longo do nosso dia a dia. E, geralmente, as pessoas que entram mais nos processos do desânimo, do desequilíbrio emocional, das sensações de fragilidade e tudo mais, geralmente são médiums. Geralmente. Ou pessoas que passaram por grandes dificuldades na sua infância, ou que trazem marcas importantes de outras existências que acabam desencadeando aqui as suas consequências. Por conta de contato com algumas entidades aí que estão no campo, que são cobradores, que acabam trazendo em torno de nós um ambiente mental que não é dos mais positivos. Então, nós temos desafios. Estamos vivendo numa faixa espiritual que não é das melhores, né? Nós não somos espíritos big evoluídos. Ah, não, mas eu tenho universidade, eu sei, eu estudei, eu fiz... Meu amigo, desculpa, nós estamos numa mesma faixa. A nossa faixa de espíritos aqui nesse planeta está mais para a ignorância e para o desconhecimento do que para as virtudes. Sermos virtuosos, sermos espíritos equilibrados, é um trabalho que nós estamos aqui desenvolvendo, através do autoconhecimento, através da autopercepção, a termos mais consciência sobre nós. Essa é a nossa tarefa aqui, esse é o nosso trabalho aqui na existência, para que possamos crescer e evoluir. Um outro ponto dessas exortações, né, que Paulo faz: auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha, aí já é outro pano para manga, né? Se nós pudéssemos realmente assim fazer o nosso melhor, tem horas que para que sejamos pacientes com todos e possamos contribuir para o ambiente onde nós vivemos, tem momentos que a gente tem que ficar quieto e não falarmos absolutamente nada. Porque se as pessoas são receptivas e você fala, existe uma troca. Porque não tem ninguém que saiba tudo. Não existe o sabichão da história. Então, nós todos somos aprendizes e podemos trocar. Quando não existe troca num nível de equilíbrio, começam a ter atritos e conflitos, críticas, julgamentos e assim por diante. Existem pessoas que não querem ouvir, não querem ouvir. O fato de você recomendar algumas coisas, às vezes, porque você estudou, porque você falou, desculpa,
que você leu, que você compreende, que você foi atrás de algumas informações, o fato de você saber isso e às vezes orientar alguém que você percebe que, sei lá, está tendo uma alimentação ali que não é das melhores, a pessoa às vezes não quer nem saber do que você quer falar. Ela simplesmente está se alimentando e pronto. Então, tá bom, ela não quer ouvir aquilo. Isso é muito comum. As pessoas geralmente não querem ouvir o que elas estão, onde elas estão se equivocando. Elas não se sentem confortáveis de saber que elas estão fazendo alguma coisa que estão prejudicando a elas mesmas. Então é mais fácil ignorar, porque aí é como se fosse uma desculpa, ela está fazendo porque não sabe, e é melhor não ouvir. Então, ótimo. Então, quando é assim, se você percebe esse tipo de coisa, não gaste tempo com pessoas que não querem ouvir. Não gaste a sua saliva com pessoas que não querem se movimentar. O que você pode fazer melhor é só o exemplo. Então, seja exemplo. E às vezes não é fácil. Quando você convive, tenho certeza que os amigos que ouvem aí sabem que dependendo da família onde vivem, é muito conflito, muita confusão. Tem famílias que são mais unidas, são mais envolvidas num campo de amor, de paz, tranquilidade. São espíritos mais afins. Aí fica um pouco mais fácil. A orientação, olha, puxa, eu li isso, tome cuidado, perceba, preste atenção. Então, isso já vem do berço. E, geralmente, as famílias que têm um pouco mais de conflitos são famílias onde os casais tiveram relacionamentos um pouco mais conflituosos também. Então, é exatamente o que acontece. Os casais acabam criando um ambiente e todos acabam, de alguma forma, se comportando do mesmo jeito. Isso quer dizer o quê? Que os espíritos têm a mesma frequência. São espíritos que têm a mesma frequência, procuram a reencarnação para se aproximarem e, através desse campo de conflitos e dificuldades, superarem a si mesmos nos embates do cotidiano. E o que é esperado de uma encarnação como essa? Sucesso, crescimento sobre si mesmo. Não é porque os outros fazem que você vai fazer, não é porque os outros falam que você vai falar. Então, isso é importante olharmos. Se nós quisermos verdadeiramente vivermos com paz, com alegria, com harmonia, precisamos trabalhar isto em nós, em primeiro lugar. Existe um ponto que eu falo com muita frequência: o problema nunca é o outro, somos nós que temos dificuldades de lidarmos com o outro do jeito que ele é. A partir do momento em que o outro mostra algo para mim que isto me incomoda, esse é o problema, é meu, não é do outro. Ah, não, puxa, mas a pessoa ela tem que isso, ela tem que aquilo. Se você ficar gastando, se você gastar seu tempo achando que o problema é do outro, você não vai resolver nada. A única pessoa que você pode mudar nesse mundo é só você. Mais ninguém. Você não vai mudar seu pai, sua mãe, você não vai mudar seus irmãos, seu irmão, irmã, se tiver mais. Você não vai mudar. Tio, tia, amigos, você não vai mudar ninguém. Você não vai mudar seu filho, sua filha. Você não muda ninguém. Se você quiser mudar alguém, male você vai mudar a você mesmo, ou a você mesmo. Procure ver isso. Mesmo querendo, por experiência própria, mesmo querendo evoluir, crescer, desenvolver, fazer o melhor, é difícil. Não é fácil. É fácil fazer palestras, né? É fácil orientar entidades. É fácil, qualquer coisa exterior é fácil. Principalmente nos lugares onde o trabalho é propício a isso. É um clima harmonioso, geralmente nos campos religiosos existe o amparo da espiritualidade, lá é fácil, porque não existe a convivência. Agora vai lá para casa para ver como é, que é feito evangelho no lar, para quem faz, né? Uma vez por semana, e que às vezes não tem. Tem muita gente que não faz.
Ou porque não dão importância, ou porque às vezes os outros não dão, não faz. E eu diria, faça você sozinho, sozinha. Faça a sua oração, sua prece, procure trabalhar. O centro espírita não pode ser a boia de salvação da vida de ninguém. Tem muita gente que foge de casa para buscar socorro no centro espírita, nos trabalhos, porque em casa é difícil. E aí você chega no centro, comenta sobre seus problemas de casa. Ah, mas realmente eles têm que entender você. Mas e você não tem que entender os outros? Então, isso é uma coisa importante para olhar. O nosso trabalho de redenção está em casa, não no centro. Tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Porque, não, mas o meu trabalho no centro é importante, sim, mas é claro que é. É, é importante. Trabalho no centro é importante para mostrar para você o que você tem que fazer em casa. Falar com paciência, com harmonia, com tranquilidade, acolher com amor. Não é isso que a gente faz no centro? Não é isso que a gente fala nas palestras? É exatamente isso que deve ser feito em casa. É fácil? Não, não é. E é aí onde nós vamos crescer e evoluir muito, quando nós movimentarmos a nossa energia para chegarmos até esse ponto, de desenvolvermos em nós a nossa capacidade de crescimento onde quer que nós estejamos. A sua família é onde você foi chamado, onde você pediu para estar, exatamente aí, no seu trabalho, nas suas dificuldades no momento presente. Ah, mas eu não estou trabalhando, estou desempregado, estou desempregada. Mentaliza coisas positivas, vai para cima, faz bico, faz outras coisas, vai estudar alguma coisa se você puder, faça alguma coisa, não fique parado. Esse é um ponto muito importante. As tarefas que nós temos que desenvolver, elas são muito significativas. E todos nós que estamos aqui somos espíritos da mesma categoria. Nós não podemos dizer que somos mais do que ninguém. Nós não podemos dizer que sabemos mais do que ninguém. Mas podemos nos ajudar nesse momento. Podemos ter certeza absoluta que nós todos temos um trabalho muito importante a ser desenvolvido na nossa vida. Se você quiser fazer um trabalho social, espiritual, faça. E é importante, eu também faço. Mas o mais importante desses trabalhos é o que eu posso aprender sobre mim, nisso tudo. Para que quando as experiências difíceis chegarem no meu caminho, eu consiga ter equilíbrio para poder superá-las. Porque é muito fácil recomendar a paz, a tranquilidade, a harmonia, quando está tudo certo na nossa vida. Agora, quando as experiências duras e difíceis chegam, aí essa é a hora de você dizer quem realmente você é. Que espírito é você? Comprometido com você ou só com as questões de ordem externa? Que nesse momento tenhamos paz e harmonia que está à nossa disposição. Que tenhamos amor em nosso campo de energia. Que tenhamos harmonia em nosso campo de ação. Que possamos buscar a cada momento, a cada instante da existência material, a oportunidade para que possamos crescer e sermos realmente felizes. E lembrando sempre, para que possamos ter em nosso caminho a luz, a paz e a harmonia, vamos olhar para nós, vibrarmos, meditarmos, orarmos, pedirmos aos amigos espirituais que nos ajudem e, ao mesmo tempo, nos esforçarmos bastante para que possamos seguir em frente. Que o nosso querido amigo Jesus nos envolva em sustentação, amor e paz. Que possamos, nesse momento, recebermos as vibrações que precisamos para o nosso equilíbrio e nos esforçarmos, certamente, para que possamos ter a sintonia desses nossos grandes e queridos amigos espirituais que nos amam profundamente. Profundamente. Somos amparados fantasticamente pela espiritualidade. Se eventualmente você hoje talvez não perceba isso, sinta no teu coração, se liga nesse momento. É um momento, deixe um pouco os problemas de lado
E procure sentir a espiritualidade afagando você, cuidando de você, protegendo você no seu caminho. Que por mais difícil que esteja, ninguém aqui é esquecido. Vamos seguir em frente, com energia, com disposição, com amor e paz no nosso coração. Nós todos estamos numa caminhada de aprendizado. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal. Mande seu recado, suas críticas, suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões. www.fraternal.net.br. Mande aí esse vídeo para alguém, se você estiver no YouTube, que você sinta que precisa de algum tipo de informação como essa. E nos veremos no nosso próximo encontro. Até a próxima.